Meu nome é Jacelina da Silva Martins, tenho 45 anos, sou separada, mãe de 3 filhos. Minha vida não foi sempre assim, né? De mesa farta. Eu tive uma infância muito difícil. A gente muitas vezes ia para o colégio só para comer. Quando eu tinha 7, 8 anos, eu fui para a escola. E uma amiguinha minha olhou para mim, ela estava tomando um Danone. E ela olhou para mim e fez assim: "Tu nunca vai tomar um desse". Então hoje, para mim, ter uma mesa farta é um dos prêmios maravilhosos, sabe? É dignidade. Meu pai trabalhava em construção civil, né? Mas tudo mudou depois que meu pai resolveu ser feirante, né? Esse foi o pulo do gato pra gente, digamos assim, né? Essa foi a chave que virou. Tudo começou ele vendendo sandália havaiana na feira. Eu tenho 16 anos que eu tô aqui, vai fazer 16 anos que eu tô aqui na Alpargatas, né? Os 4 irmãos trabalham aqui. Que sou eu, meus 2 irmãos e minha irmã. Então, nossa relação com a Alpargatas, ela tem mais de 30 anos, né? Quando meu pai, né, teve aquela ousadia de colocar um banco na feira para vender sandálias havaianas. Aí quando eu tinha 19 anos, eu comecei a namorar, mas não demorou muito, com 20 anos eu engravidei. E aí meu pai cedeu um pedaço do terreno. Então a casa que eu morei, assim que eu casei, quem cavou toda a base fui eu. Só que eu estava grávida, eu morria de medo de perder meu bebê, porque eu também não podia dizer a ninguém que eu estava grávida. E aí eu fazia assim, eu ligava uma mangueira, aí amolecia o barro, aí eu cavava. Amolecia o barro, aí eu cavava. Aí depois eu fui servente do meu pai, e aí a gente fez o que deu para fazer, o que o dinheiro deu para fazer, e a gente casou. Meu filho nasce, né, prematuro, e tudo bem, vida que segue. Daí, quando ele estava com 9 meses, eu amamentava ele ainda, engravidei de Kelly. Quando o Kelly estava com 6 meses de nascida, eu engravidei de Isaac. Que eu fiquei desesperada naquele momento. 2 filhos pequenininhos, mas vida que segue. A gente foi seguindo. E aí Isaac nasce. Tudo certinho. Só que Isaac nasceu com um problema respiratório. Ele teve paradas respiratórias, né? Os médicos disseram que ele ia ficar semi-vegetativo e tal. Mas meu Isaac voltou. Só que a fé, né? E eu me apeguei a São Francisco. Foi o primeiro santo que veio à minha cabeça. E aí eu fiz uma promessa para São Francisco. Eu disse: São Francisco, se o senhor interceder pela vida do meu filho, eu vou pagar uma promessa dele todo vestido de franciscano. Lá na igreja tem uma catedral lá em... Acho que é catedral lá no Juazeiro do Norte. E ele pagou essa promessa quando ele tinha 1 ano, todo vestidinho de franciscano. E meu filho voltou. E eu acho que é por isso que ele é tão apaixonado por animais, sabe? Eu digo que São Francisco é o pai espiritual dele, sabe? Porque até para ele entrar na faculdade, eu disse assim: ô São Francisco, o que o senhor está fazendo pelo seu afilhado, né? Faça alguma coisa. O sonho dele não é ser veterinário. E aí ele passou em veterinário. Quando minha filha completou 18 anos, terminou o ensino médio, ela disse pra mim: minha mãe, eu quero ser missionária. Quando ela ia saindo de casa arrastando aquela mala, até hoje eu escuto o barulhinho das rodinhas, né? Que ela olhou pra mim assim, eu chorando. Daí ela fez assim: manhã, eu estou indo,
mas Jesus vai ficar no meu lugar. A senhora nunca vai sentir falta de mim. Vai sentir saudade, mas falta não. Meu filho mais velho, o Fábio, e ele chegou em casa e disse: mãe, eu me inscrevi para ir para o Canadá. Já era uma alegria para mim, porque eu já estava vendo meus filhos tão novos dar passos que eu gostaria de ter dado também, né? Ele ficou 6 meses no Canadá para esse intercâmbio e voltou, né? Já faz 6 anos que ele voltou, 6 anos e meio. A gente lavava o cabelo com sabonete, escovava os dentes com sal e água. E hoje, eu estou prestes a formar um filho em medicina veterinária. Talvez não seja muita coisa para muita gente. Talvez não seja muita coisa para mim hoje, mas para aquela menina que nunca ia tomar um Danone é. Cada sonho dos meus filhos, que eu vejo eles realizar ou correr atrás, eu não me vejo hoje adulta. Eu me vejo aquela criancinha lá, que um dia alguém disse assim: tu não vai tomar um Danone. Eu acredito que aqui tem mulheres incríveis. Mulheres incríveis. Eu já ouvi isso de outras pessoas, né? Como você me inspira, como você me inspirou. E sim, eu sou inspiração até para os meus filhos, porque eles dizem: a senhora me inspira, mãe. Então eu me considero sim uma mulher inspiradora. E além de ser inspiradora, eu acho que eu estou representando muitas mulheres que estão aqui dentro e que têm histórias incríveis também, assim como eu. E eu acredito que sim, eu também trago um pouco da história de cada uma delas.